O Bolsonaro ganhou problemas, hein? Os militares estão por aqui com ele e com o Flávio depois da compra, da notícia de que ele comprou essa mansão de 6 milhões de reais, que tem muita coisa errada ali. A esquerda já vai começar a pedir investigação, notícia fato, notícia crime, o que quer que seja, para que se investigue a compra muito estranha dessa mansão do Flávio Bolsonaro. Então, o Bolsonaro conseguiu um problema agora com os militares e principalmente os militares que não estão no governo, que são os militares da Ativa, das Forças Armadas, e com os militares do governo, e o Bolsonaro tentou mudar o foco hoje. O que ele fez? O Bolsonaro ele queria fazer um pronunciamento em rede nacional para dizer que ele vai abaixar o preço do gás de cozinha e vai abaixar o preço do diesel, porque hoje teve uma mini paralisação dos caminhoneiros no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e alguns estados. Eles estão tentando, alguns caminhoneiros estão tentando se mobilizar, mas olha, uma vez Bolsominion, sempre Bolsominion, essa é a verdade, essa é a minha opinião sobre os caminhoneiros. E aí, o Bolsonaro tentou usar isso para mudar o foco, só que aí começaram a organizar panelaços, inclusive hoje, 8h30 da noite, com ou sem pronunciamento. Não vai ter, mas faça o panelaço vai ter sim. O tiro saiu pela culatra. Aí, para piorar, o Bolsonaro falou que ia baixar os preços, cortando os impostos federais do diesel e do gás de cozinha, e aí o mercado financeiro reagiu, porque para cobrir o rombo dos impostos que o Bolsonaro vai cortar, ele vai aumentar os impostos dos bancos. E aí, o Bolsonaro conseguiu. O pessoal dos bancos tá por aqui com o Bolsonaro e até o Paulo Guedes atacou o governo Bolsonaro hoje. O Paulo Guedes começou a atacar. Já o Paulo Guedes sai. Eu não falei aqui que o Paulo Guedes está de saída? Já ele sai. Vamos falar disso, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair? Se inscreve no canal e curte o vídeo. Aqui no Plantão Brasil a gente faz oposição ao Bolsonaro todos os dias, inclusive nas ruas. Eu falo a gente que somos mais de 380 mil pessoas aqui. Aqui a gente faz ativismo contra o Bolsonaro também nas ruas. Amanhã vai rodar o nosso carro de som em Salvador, denunciando o caos da vacina, o fato de que o Bolsonaro vetou, prefeitos e governadores não podem mais comprar vacina, a gente depende do Bolsonaro, o fato de que ele se recusou a comprar 70 milhões de doses da vacina da Pfizer, que já estariam vacinando milhões de pessoas agora, e agora está se recusando a comprar mais 100 milhões de doses da vacina. Vamos denunciar o caos econômico, vamos denunciar a mansão do Flávio, denunciar tudo. E vai rodar também nessa semana o nosso carro em Itajaí e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Na semana que vem a gente está fechando para Florianópolis, a gente vai fechar algumas cidades do Nordeste e a gente está ampliando. Nas próximas semanas vai ter novidade, a gente vai ampliar muito os carros de som contra o bolsonarismo, viu? Muito. A gente tem que denunciar os crimes dele para as pessoas despolitizadas, furar a bolha da esquerda e falar com a população. É isso que está faltando para a esquerda. Vamos fazer aqui no Plantão Brasil. E quem quiser ajudar, embaixo do vídeo, botão Seja Membro. Ou no primeiro comentário, Pix, PicPay, apoie isso, conta bancária. Assim que eu tiver os vídeos do carro de som de Salvador e dos carros de som lá de Santa Catarina, eu mostro aqui nos próximos vídeos do canal e mostro também no meu Twitter e no meu Instagram. Então siga-me. No primeiro comentário tem o Twitter e o Instagram. Siga-me lá. E não esquece de se inscrever no canal. Agora vamos falar sobre o Bolsonaro. Olha que problemão que o Bolsonaro arrumou. Os militares entrevistaram vários militares assim no anonimato e os militares dizem assim, é unânime. O que eles dizem é o seguinte: tá todo mundo perdendo a paciência com o Flávio Bolsonaro. Foi completamente fora de hora. Uma semana depois do STJ começar a assar, a colocar no forno para assar a pizza no caso das rachadinhas, vem o Flávio Bolsonaro e comprou uma mansão que custa quase o mesmo valor que foi roubado dos cofres públicos no caso das rachadinhas. Aí olha, ele tá esfregando na nossa cara, esfregando assim na nossa cara essa pizza aí. E aí os militares estão bravos e deram a ordem. Ninguém do governo pode falar sobre o assunto, mas você acha? Comenta aí. Você acha que esse assunto vai passar, a gente vai deixar passar e ninguém vai falar sobre isso? Eu não acho não. Vai dar mais problema lá na frente pro Bolsonaro. E aí o Bolsonaro falou, quer saber? Vou fazer o que eu faço de melhor, tá ok? Vou mudar o foco disso. Aí hoje ele anunciou, vou cortar os impostos do gás de cozinha e do diesel. Engraçado que ele cortando esses impostos, o preço do gás de cozinha, falei aqui faz algumas semanas, abaixa R$3, R$5, depende da região, R$6, abaixa bem pouco e ainda vai estar mais caro do que estava no começo do ano. Ainda vai estar mais caro. O diesel, então, abaixa questão de centavos, ainda vai estar muito mais caro do que estava em janeiro. Quer dizer, não adianta nada. E olha, há um custo altíssimo. Aí o Bolsonaro falou, peraí, para isso eu vou tirar dos bancos. E aí ele conseguiu um problemão. Que você não consegue tirar um centavo de banco. Pensa no maior parasita que existe. O Paulo Guedes adora falar que servidor público é parasita. Se você é servidor público, deixa a sua opinião aí sobre o Paulo Guedes. Para mim ele é parasita, mas não existe parasita maior que banco. Banco é o parasita que suga
a mim, a você, ao nosso dinheiro de impostos. E mesmo se você falar, mas Thiago, eu sou um cidadão daqueles, eu não tenho nem conta em banco, não tem como o banco sugar de mim, suga. Sabe? Porque tudo que você compra vai imposto embutido. E 53% de todo o orçamento federal vai para pagar juros da dívida pública, que não tem uma auditoria, quer dizer, a gente está pagando uma dívida que não é nossa, uma dívida que não existe. Para quê? Para os bancos. Para os bancos. A gente paga uma dívida que não existe para os bancos ganharem mais. Eles ganham e ganham quase 1 trilhão por ano que vai para os bancos. É isso, a gente tem uma dívida pública de 5 trilhões de reais e, na verdade, se fizer uma auditoria, não é nem metade disso. E nós aqui, igual otário, pagando a energia elétrica, a internet que você está usando para ver esse vídeo, tem um grande imposto lá embutido e lembre-se, do imposto federal mais da metade vai para os bancos. Olha só que coisa, esse é o Brasil. E aí os bancos falaram, não, o quê? Vai abaixar a nossa margem de lucro? Mas não vai mesmo, não tem como você mexer com os bancos e achar que os bancos vão deixar. Hoje o dólar chegou a 2,72, eu pensando aqui, governo Dilma, não... Governo Bolsonaro, 5,72 chegou o dólar, tô com 2 ainda, olha que coisa, era um paraíso, né, no Brasil da época do governo Dilma. 5,72 chegou o dólar, agora caiu um pouco, tá? No momento que eu gravo esse vídeo, o dólar deve estar, pelo menos um tempinho atrás, estava a 5,69, deve fechar isso, 5,69, 5,70, altíssimo, e a Bolsa de Valores em queda livre, porque os bancos estão em queda por conta do fato de que vai ter o aumento de imposto. E aí o Bolsonaro ia fazer o pronunciamento em rede nacional e a gente começou a marcar o panelaço. Então 8h30 da noite hoje, panelaço contra o desgoverno Bolsonaro. Agora o Bolsonaro vai ter mais problemas. Por quê? Porque a popularidade dele está caindo. Hoje saiu a nova pesquisa do IPEC. IPEC é o novo instituto de pesquisas que está sucedendo o IBOP. O IBOP parou de existir, não existe mais, você nunca mais vai ver pesquisa do IBOP, não. Pesquisa IPEC. Pesquisa IPEC mostra o Bolsonaro com a sua pior popularidade desde que ele assumiu. 28 pontos de aprovação. Ele, pela primeira vez em pesquisas do IBOP, ou agora IPEC, o Bolsonaro baixa de 30%. Quer dizer, ele está perdendo gente no núcleo bolsonarista. Aqueles bolsonaristas raízes, bolsonaristas raiz, não sei nem como fala esse verbo, bom, melhor a gente nem falar de verbo bolsonarista. Aí, entre eles, o Bolsonaro está perdendo muita popularidade. E agora, o Bolsonaro, sabendo disso, ele quer enfiar o auxílio de R$250, só que não é suficiente. O que o Bolsonaro vai fazer é o seguinte, eu já sei, eu vou te dar os spoilers, eu dou os spoilers, aí você quer ajudar a esquerda? Vai lá no Twitter dos parlamentares do PT, mandem eles verem o vídeo aqui a partir do minuto 7,5 que eu vou dar o spoiler. O Bolsonaro vai aprovar o auxílio, com o Lira, Rodrigo Pacheco, com o apoio da esquerda, de todo mundo que tem que dar o auxílio porque as pessoas vão morrer de fome se não der o auxílio. E aí ele vai nos grupos de WhatsApp dele, hoje eu vi pelo menos uns 3 robôs do Bolsonaro no Instagram. Sabe que tem robô bolsonarista no Instagram? São milhares e eles publicam tudo automaticamente. Aí eles vão começar a colocar meme, fake news, textão de WhatsApp, no Instagram, em todas as redes sociais, vão bombar, falando, tá vendo, o Bolsonaro tá salvando as pessoas, os governadores querem fechar tudo e te matar de fome e tirar o seu emprego, mas o Bolsonaro está te dando um auxílio para pelo menos te ajudar. Graças ao Bolsonaro você não passa fome. É isso, essa é a comunicação que o Bolsonaro vem fazendo desde o começo da pandemia, só que tem uma coisa, que tem que ser a estratégia da esquerda. Escutem, a estratégia da esquerda tem que ser chegar nas redes sociais, e quando eu digo redes sociais, não é o senhor deputado falar, ô assessor, tuita aí sobre isso, sobre aquilo. Não, é criar um grande aparato de redes sociais com várias contas de Twitter, de Instagram, de TikTok, vários grupos de WhatsApp, todos organizados, e começar a disseminar conteúdo mostrando o quê? Mostrando a verdade, que olha, o que está acabando com a economia não é o lockdown, o que está acabando a economia é que nós não temos vacina. O Lula vacinou 80 milhões de pessoas em 3 meses em 2010. Nós temos estrutura para vacinar a população inteira antes de junho. Só que a gente não tem vacina. Por quê? Porque o Bolsonaro não comprou. É isso que a população tem que saber. Israel está reabrindo. Em Israel ninguém fala de lockdown. Por que não se fala em lockdown em Israel? Porque as pessoas estão vacinadas. E a maioria já tomou a vacina faz 2, 3 semanas. E aí o que acontece é o seguinte. Você toma a primeira dose, a sua imunidade depois de 3, 4 dias já começa a aumentar. Depois de 2, 3 semanas, antes de você tomar a segunda dose, você já está com uma imunidade maior. Então mesmo você pegando o vírus, é bom que não pegue, né? É bom que não pegue antes da segunda dose. Mas mesmo pegando o vírus, a chance de ir para o hospital já é muito menor. Aí toma a segunda dose, depois de 3 ou 4 dias a imunidade já é alta, a chance de ir para o hospital já é quase zero. E aí depois que passam as 2, 3 semanas, eu não sei, depende da marca da vacina,
da segunda dose, passadas 2, 3 semanas, acabou, a pessoa não vai mais para o hospital. Ah, pode ficar doente, ficar com um pouquinho de tosse, uma coisinha assim em casa? Até pode um ou outro, mas não vai para o hospital, a pessoa não morre. Aí pode abrir o comércio, porque, pô, você tem uma doença circulando em que as pessoas não vão nem para o hospital, não é problema, não precisa fechar as coisas. Você pode abrir tudo, mas você tem que ter a população vacinada, e no Brasil não tem. Então esse é o grande problema do Brasil, esse é o grande desafio da esquerda, levar isso para as pessoas e levar, olha, o auxílio era para ser maior, não é porque o Bolsonaro não quer. E o Bolsonaro não quer porque o Bolsonaro e o Guedes não querem tirar dos bancos. É isso, eles não querem tirar 1 centavo de dinheiro dos bancos, era 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos, mas não querem tirar 1 centavo dos bancos para melhorar o auxílio emergencial. E os bancos e o mercado financeiro nunca vão deixar o Bolsonaro fazer isso, ou qualquer governante. Mas se você esquerda, ia bater de frente. O Bolsonaro não bate. Por quê? Porque ele é covarde, porque o Bolsonaro quer que as pessoas morram. Ele quer, se ele não quisesse, ele comprava vacina. É simples. Você vê lá o fascistinha de Israel, ele é fascista? É. Uma pessoa odienta? É assassino? É. Genocida? Também. Mas ele comprou vacina para a população dele. Ele comete genocídio lá na Palestina, nos outros países. Mas no país dele, ele comprou vacina e vacinou todo mundo em tempo recorde. E o Brasil poderia vacinar muito, mas muito antes de Israel, porque nós temos uma estrutura 100 vezes melhor de vacinação. O Brasil é o líder mundial em vacinação. Nenhum país vacina tanto e tão bem e tão rápido como o Brasil. Mas temos aí o Bolsonaro e os militares. Agora os militares estão bravos com o Flávio, porque olha, o Flávio vai manchar a imagem dos militares. Olha, eu conto ou você conta? Que já tá manchada. A imagem dos militares para mim já, olha, pensa uma coisa manchada. E eu vou falar, na minha opinião, difícil limpar, hein? Na sua opinião, limpa? Você pega um detergente, passa assim na imagem das Forças Armadas para você, fica limpa, brilhando ou não? Pra mim não. Pode colocar, pintar de ouro. Pra mim continua sujo de sangue. Porque tem um militar da ativa, um general da ativa, que o Bolsonaro tá querendo promover até pra general 4 estrelas. O Bolsonaro tá querendo inventar um nível novo, uma patente nova só pra dar pro Pazuello, sabia? É a condecoração total pelo genocídio, pelas mais de 250 mil mortes nas costas desse general bandido aí. Aí, tem um general da ativa lá no Ministério da Saúde matando as pessoas, deixando faltar oxigênio em vários locais, boicotando a vacinação. E você acha que alguém respeita hoje as Forças Armadas? Ninguém respeita as Forças Armadas. Todo mundo sabe que as Forças Armadas são aliadas ao genocídio da população brasileira, assim como estiveram nos anos 60. Porque mesmo se você falar, Thiago, a ditadura militar não matou 250 mil pessoas. Não. Quantos morreram de fome? Era 1 milhão de mortos de fome por ano durante a ditadura militar. 1 milhão por ano a ditadura militar matava. E aí, que isso não sou eu, vai procurar a matéria tem matéria da Veja lá do começo dos anos 80 falando, 1 milhão de pessoas morrem de fome por ano no Brasil. O Brasil era completamente abandonado, graças a quem? Aos militares. E claro, ainda tinha os que eles matavam diretamente. E sempre, claro, lembre-se, com apoio de Rede Globo, com apoio de Folha de São Paulo, que emprestava até carro. Folha, esses dias estava comemorando 100 anos, mas emprestava carro para a ditadura. E eu não dei parabéns para a Folha. Você daria? De jeito nenhum. Com apoio de toda a grande mídia e com apoio estrangeiro, que são os mesmos que estão aí apoiando, alguns não, mas estão apoiando aí o genocídio da população brasileira. E quando eu falo de falta de vacina, lembre-se de uma coisa: quem ganha com a falta de vacinação? Sabe quem ganha? Algum empresário bilionário amigo do Bolsonaro, que vai começar a vender vacina lá na frente, muita gente desesperada, inclusive você, se você tiver alguma condição de comprar, vai comprar, pagando uma coisa que deveria ser de graça, para dar lucro para um bilionário amigo do Bolsonaro. Agora imagina o tamanho da propina. Imagina o tamanho da propina pro cara conseguir convencer um presidente da República a matar centenas de milhares de pessoas só para que ele ganhe alguns milhões ou bilhões a mais vendendo vacina. Olha, imagina. Coisas horríveis estão acontecendo no Brasil, mas lutamos contra isso. O importante é o seguinte: a popularidade do Bolsonaro caindo, esse escândalo pega forte no bolsonarismo, e principalmente na questão da corrupção escancarada. É uma coisa assim, sabe a expressão pizza voltou. Não existia essa expressão desde muito tempo atrás. Voltou, pizza. Deu em pizza, que agora é uma pizza grande. Militares bravos com Bolsonaro. Tá indo bem, exceto o fato de que tá tudo ruim, tá indo bem a derrubada do Bolsonaro, que a gente, pelo menos a esquerda não se organiza para derrubar e empurrar o Bolsonaro de uma vez, como eu falei aqui em redes sociais, pelo menos o Bolsonaro dá os próprios tiros no pé, aí a gente consegue empurrar. Quem sabe ele cai, né? Se ele dá tiro no pé, a gente empurra, talvez ele caia. Vamos continuar indo para cima dele, e aqui no Plantão Brasil a gente denuncia. Pelo menos uma coisa a gente faz: chegar no cidadão despolitizado, furar essa bolha da esquerda e mostrar os crimes dele para a população. Que não adianta eu vir aqui só falar para você
que provavelmente é uma pessoa de esquerda e que provavelmente já sabe e tá falando, Thiago, eu concordo contigo. Mas vamos falar isso também para a população. Então amanhã em Salvador, em Santa Catarina, semana que vem também. E para as próximas semanas teremos novidades. A gente vai ampliar muito agora. Falou!